Quem diria que em qualquer tempo o senhor Luiz Alves de Lima seria obrigado a combater o padre Feijó? Tais as coisas desse mundo. Infelizmente sim, meu velho e querido amigo. Excelentíssimo senhor Diogo Antônio Feijó, respondo a Vossa Excelência pelas mesmas palavras da sua carta hoje recebida. Quando pensaria eu em algum tempo que teria de usar da força para chamar à ordem o senhor Diogo Antônio Feijó? Tais as coisas do mundo. Um confronto entre dois gigantes do Império. O senador Diogo Antônio Feijó, ex-regente do Brasil, ex-ministro da Justiça, e Luiz Alves de Lima e Silva, o pacificador, que mais tarde se transformaria no maior nome da história do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Assim começa essa história, a nossa história, que poderia ser outra, bem diferente, se não fossem esses personagens polêmicos, decididos e, acima de tudo, fiéis a ideias que mantêm até hoje a unidade nacional. Estamos em 1842. E o ano começa sob os olhares atentos dos patriarcas invisíveis, uma sociedade secreta criada no Rio de Janeiro e com ramificações pelas principais províncias do país. O lema central: a defesa da Constituição de 1824. A primeira do Brasil e que permaneceu durante todo o período imperial. Nela estava a garantia de que seríamos um país livre e independente. A religião oficial do país passou a ser o catolicismo. Foram criados os poderes legislativo, moderador, executivo e judicial. 10 anos depois, foi feita a reforma da Constituição, com uma grande conquista para as províncias, hoje chamadas de estados. O que o ato adicional fez foi dar poder de deliberação para as assembleias e delimitou os vários assuntos que eles entendiam que era de interesse provincial que cabia à Assembleia deliberar. Ao mesmo tempo, as assembleias passaram também a deliberar sobre os orçamentos e as leis municipais. E é com o argumento de preservar conquistas como esta que o Clube Secreto se organiza e estabelece hierarquias. Uma estrutura com uma cabeça, uma sede na corte, mas círculos provinciais, locais, independentes. Então, se colocava no estatuto que os patriarcas invisíveis das províncias não saberiam sequer quem eram os seus chefes ou seus companheiros dos círculos centrais. Uma estrutura que lembra muito a maçonaria. Mas nada funcionava assim tão perfeito. Encontramos nos arquivos da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, correspondências como esta. A prova de que a espionagem já existia no século XIX. Pessoas que ficavam anotando quem entrava, quem saía, que horas entrava, que horas saía, que caminho ele fazia, se ele saía com papéis na mão ou não. A casa espionada ficava nesta rua, no Rio de Janeiro. Hoje, a Rua do Conde virou Visconde do Rio Branco. Era aqui que se concentrava o Conselho Patriarcal, o centro de tudo. A residência do senador José Martiniano de Alencar, pai de um dos maiores escritores do Brasil, José de Alencar. Agora, não resta mais nada. A rua movimentada contrasta com os sussurros das reuniões secretas de 1842. Os patriarcas não escondem seus ideais, mas os nomes são mantidos sob sigilo absoluto. No anonimato, personagens importantes da história imperial, além de José Martiniano, Teófilo Otoni, o senador Nicolau Vergueiro, Antônio Carlos de Andrada. É o Clube dos Liberais, os mesmos que anteciparam a maioridade de Dom Pedro II em julho de 1840. O menino de apenas 15 anos virou o imperador antes do tempo para colocar fim a um período turbulento. Foram 9 anos de regência. 7 pessoas se dividiram no poder. O Brasil se equilibrou em 6 revoltas.
O jovem Dom Pedro II assumiu o trono quando uma dessas revoltas ameaçava como nunca a unidade nacional. A Guerra da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Um movimento separatista que durou 10 anos e desestruturou o poder central. Havia, por parte do Império, dois problemas. Não perder o controle sobre o Rio Grande do Sul, devido à sua importância estratégica, e era uma ameaça ideológica porque no Rio Grande do Sul se levantou a bandeira da autonomia republicana. O território nacional estava ameaçado pelos farrapos. O Brasil de 1840 tinha praticamente os mesmos contornos de hoje, mas ainda não existia a região do Acre. Eram 18 províncias. A maior concentração de pessoas estava em Minas Gerais. São Paulo ficava em quinto em número de habitantes, apesar de incluir toda a área que corresponde ao estado do Paraná. O país precisava garantir a ordem para manter a unidade nacional. E várias medidas foram tomadas. As leis modificadas. O poder ficou mais centralizado. Surgiu novamente o Conselho de Estado. Alguns juristas e historiadores do direito brasileiro consideram que o Conselho de Estado, a partir de 1841, vai agir como uma Suprema Corte. Quando havia conflito de jurisdição e não se sabia ao certo se era o juiz de direito que tinha que agir, se era o juiz de paz, se era o chefe de polícia ou o presidente de província, recorria-se ao Conselho de Estado para fazer isso. Os magistrados, juiz de direito, juiz municipal, não é? Vão ser nomeados, não é? Pelos presidentes de província e que, por sua vez, consultam o Poder Central. E o mesmo imperador que chegou mais cedo ao poder pelas mãos dos liberais se apoiou nos braços dos conservadores. Eram proprietários de grandes fortunas, proprietários já estabelecidos, negociantes de grosso trato, traficantes de escravos, quer dizer, eram pessoas que tinham acumulado riqueza e poder desde o final do século XVIII, do começo do século XIX. Nesse sentido, não havia representantes dos segmentos proprietários em ascensão que justamente vão se configurar nas principais forças rebeldes. Mas são as forças rebeldes que ainda dominam o poder político. São escolhidas em outubro de 1840. Numa das eleições mais fraudulentas da nossa história, a chamada Eleição do Cacete. Havia grupos armados, os Papos Amarelos, e pareceu que foi a identificação de certos grupos contratados para essas ameaças, para ameaçar as pessoas que fossem votar em contrários, em oposicionistas. Isso no Brasil todo houve. Essa arbitrariedade das mesas, a violência, a remoção de juízes, de policiais, de autoridades. E desta forma, com tantas irregularidades, os liberais vencem as eleições com ampla maioria. Vencem, mas não levam. A Câmara se reúne uma só vez e mesmo assim em sessão preparatória. Os liberais, que haviam conduzido Dom Pedro II antes da hora ao trono, também têm que deixar o poder antes do que imaginavam. Diante de tantas irregularidades e já cercado por conselheiros conservadores, o imperador convoca novas eleições. A partir daí, os liberais não conseguem mais se manter no poder. Foi o estupim para o início da Revolução. Pensa essa comissão, que é um dever rigoroso de todo cidadão que se interessa pelo destino do país, não ficar silencioso, mas aproveitar todas as ocasiões para manifestar a desaprovação que votam desregrada marcha desse ministério e da maioria dessas câmaras. Repelir. Este é o estilo do senador Vergueiro, polêmico, bom orador, um dos políticos mais influentes do Império. E então, esmagados os traidores, o único trono da América se consolidará forte e brilhante. Enérgico, firme. A comissão
confia muito no monarca brasileiro. Posições que garantiram a Vergueiro cargos importantes no Império. Foi deputado, senador, regente, ministro da Fazenda, da Justiça, do Império. Mas neste momento da nossa história, foi antes de tudo um dos principais articuladores políticos da Revolução. O Vergueiro era advogado de formação, ele era um deputado, um político, um negociante extremamente hábil e um conciliador. Agora, ele não deixou de dar o apoio político dele aos rebeldes, o que era muito. Era muito, pelo peso político e econômico de Vergueiro. Ele nasceu em Portugal, mas foi aqui, na antiga freguesia de Limeira, que se tornou um dos homens mais ricos e poderosos do período imperial. Leila carrega no sangue a descendência de Vergueiro. Hoje guarda com carinho em casa, em São Roque, a árvore genealógica da família. Os amigos do senador diziam que ele era tão rico, tinha tantas fazendas, que durante 5 gerações ninguém precisaria trabalhar. Iam viver graças ao dinheiro, aos bens do senador. Um dos bens mais valiosos era esta fazenda que ainda existe, a Ibicaba, em Cordeirópolis. Nós estamos no antigo escritório da fazenda, tá? Do primeiro momento do Vergueiro, e aqui devia ser o escritório dele, onde ele cuidava de tudo que acontecesse na fazenda, dos problemas políticos, das coisas políticas que ele viesse fazer aqui na região também. Aqui ele desenvolveu um sistema inédito no Brasil de escravos do século XIX. Trouxe os primeiros imigrantes num projeto financiado pela iniciativa privada para a colheita do café. Todo o produto que era conseguido a partir dessas culturas de café era dividido ao meio. Metade para o proprietário da fazenda, ou a Vergueiro e Companhia, e a outra metade daquele colono que com sua família havia produzido aquele tanto de pés de café que haviam lhe destinado. Em 1840, o projeto não deu certo. Os escravos continuaram a ser a base da economia do café na fazenda Ibicaba e no restante do país. Mas Vergueiro voltou a insistir no mesmo programa anos depois. Mudou muito a história do Brasil, porque na verdade as técnicas, a cultura que essa gente trouxe e que nós, é claro, herdamos com essa miscigenação toda que aconteceu, isso foi muito importante. Também acelerou o processo da abolição da escravatura, é claro, porque já com esse ato muitos começaram a entender que era possível a substituição. Vergueiro tinha mesmo esta visão de futuro. E especialmente Limeira ganhou com isso. Aliás, diz a lenda que a origem da cidade se deve mesmo a uma limeira como esta. Lá pelo final do século XVIII, um padre morreu depois de comer algumas limas. O corpo dele foi enterrado junto com as frutas que todos acreditavam estar envenenadas. E no local nasceu uma limeira assim. Mas é mesmo só uma lenda. Não existe nenhum registro histórico sobre isso. E essa cidade que está no imaginário popular deve muito ao nosso personagem, o senador Vergueiro. Se Limeira é tudo isto hoje, foi porque Vergueiro adotou esta região como a base dos seus negócios e garantiu a construção da primeira estrada que ligava esta região a Campinas. E retribuiu com o poder que tinha no parlamento. Garantiu a emancipação política e econômica da cidade. Isto num tempo em que São Paulo se restringia a apenas 1/3 das regiões que conhecemos hoje. A parte ocupada, ela de certa forma reproduziu um pouco da nossa história. Então nós tínhamos o litoral com várias vilas, depois nós tínhamos aqui no Planalto São Paulo, em torno de São Paulo, e quando eu digo em torno de São Paulo é até Campinas, essa região um pouquinho mais para frente, um pouquinho para Mogi, e depois para o lado da mineração. Para o oeste de São Paulo você tinha várias vilas. Lá em cima você tinha uma exceção que era Franca, que Franca remonta ao período da mineração. E depois você tem Araraquara.
Descendo para cá nós temos Itapetininga, Itapeva da Faxina, tudo mais era como se chamava na época sertão desconhecido, então sertão habitado por índios selvagens. Campinas eu acho uma cidade muito interessante nesse momento que a gente está às vésperas da Revolução de 42, porque Campinas ela tinha uma economia muito forte, era a mais forte de todas as vilas de São Paulo, porque ao mesmo tempo ela tinha uma economia de subsistência, que era agricultura, criação, gado, etc. E ela tinha também uma economia de exportação. Nessa época, Campinas já tinha virado cidade, deixou de ser Vila de São Carlos e eram apenas 10 mil habitantes. Desses, pelo menos 5 mil eram escravos. Escravos que trabalhavam na plantação de cana-de-açúcar e no início da implantação da cultura de café, que foi nesse período que, na década de 40, que passou a ser cultivado em Campinas. E foi aqui que viveu uma boa parte da vida um outro líder da Revolução de 1842, o padre Diogo Antônio Feijó. Feijó fez carreira política como deputado, como homem eleito, como representante do parlamento, ou seja, como representante de um poder novo que se instalava, um poder que era dos cidadãos e não um poder herdado, como era o poder do rei ou da nobreza. O general pode, numa academia, apresentar grande soma de saber militar, pode mesmo formar grandes planos de campanha, mas poderá perder todas as ações e será, sem dúvida, mau general. Bom nas letras, ruim na oratória. Direto nas conclusões. Bom general é o que sabe vencer. É aqui que tem lugar o dito vulgar. Contra a experiência não há argumento. Este é o padre Diogo Antônio Feijó, um dos homens mais fortes do Império no período da regência. Certamente o Feijó era o liberal de maior prestígio em São Paulo, o liberal de maior convicção, talvez, no sentido de quem exerceu o poder, uma figura de um respeito imenso. E foi com este prestígio que chegou a defender o direito de os padres casarem. O seu discurso virou livro na época. A edição de 1828, original, está no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Há muito tempo que, meditando eu sobre os meios da reforma do clero e folheando os anais do cristianismo, estava convencido que a origem mais fecunda de todos os males que pesam sobre esta classe interessante de cidadãos era o celibato forçado. O Feijó, quando defendeu essa ideia no parlamento, foi muito atacado, mas não foi atacado a ponto de que a carreira dele acabou ou qualquer coisa do gênero. Uma carreira que já começou também fora dos padrões da época. Feijó não era de uma família ilustre, aliás, não era de família alguma. A certidão de nascimento dele, de 1784, que ainda existe na Cúria Metropolitana de São Paulo, confirma. Batizei e pus os santos olhos a Diogo, filho de pais incógnitos, exposto em casa do reverendíssimo Fernando Lopes de Camargo. Os abandonados na roda dos expostos eram órfãos públicos criados em orfanatos ou por quem criasse e desqualificados socialmente. Eles não podiam ser nada porque você não sabia quem eram os pais e vivia-se numa época onde a tradição era o que pesava. Fidalgo, filho de algo. Quem era filho de alguma coisa era alguma coisa. Quem não era fidalgo não era nada, era ralé. Mas Feijó quebrou essa tradição. Foi deputado, senador, ministro da Justiça, regente único do Brasil em 1835. O mais alto cargo da monarquia no período em que o imperador Dom Pedro II não tinha idade para administrar o país. Parte de sua vida se passou em Campinas, nesta casa que hoje só está registrada em fotos. E no período da Revolução Liberal,
Feijó também vivia na cidade. Mas que Campinas era esta de Feijó e outros 10 mil habitantes? Imagine que aqui, onde hoje está a prefeitura, bem em frente, era um brejo. O que existia de cidade era só aquela parte de Campinas, onde hoje está o centro. Com base em pinturas do início do século XIX, reconstituímos a Campinas de 1842. O município ainda não tinha bairros, apenas casas baixas com grandes quintais e ruas sem calçamento. A inexistência de carros, como nós temos hoje, fazia com que as ruas fossem muito mais estreitas. Ruas, becos, não havia iluminação noturna. Então a cidade, ela tinha uma circulação muito diferente. As pessoas acordavam muito mais cedo para aproveitar o sol, recolhiam-se muito mais cedo e havia todo um medo e um cuidado de não se circular à noite. Mas se as ruas são silenciosas... Senhores! No interior das casas à noite e durante o dia, há tempo para negociações políticas. Oh, Reginaldo, você acredita realmente que as nossas representações, cartas de protestos não chegarão até o nosso imperador? O que vocês estão pensando? O governo do estado é formado por conservadores que se negam a abdicar das regalias que o novo poder os oferece. Concordo. Sim, mas o que fazer? Vamos aderir ao brado que ecoa pela capital paulista: Constituição ou morte! O lema estava estampado nos jornais da época. Encontramos no gabinete de leitura de Sorocaba uma edição do Tibiriçá de fevereiro de 1842. Maldição aos traidores que comprometem o monarca. Constituição ou morte? Nos bastidores da política, o discurso é o mesmo. O que sugerem vocês dois? A guerra? Um levante armado contra o legítimo imperador? Estamos hoje encurralados, senhores. E numa situação desagradável como essa, talvez a guerra seja a nossa única opção. Esta e outras articulações políticas que levaram à Revolução Liberal ocorreram na casa do Major Luciano Teixeira Nogueira, na época um dos maiores fazendeiros de Campinas. Primeiro com açúcar, depois com plantações de café. E essas reuniões aconteciam nesta sala, onde hoje funciona a sede de comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve de Campinas. Foi aqui que Luciano Teixeira recebeu e acomodou os voluntários para o combate. Também foi aqui que ele e Antônio Manuel Teixeira traçaram as estratégias de ação dos rebeldes. Hoje, a Fazenda Chapadão abriga quase 2.000 soldados em 5 unidades diferentes. Eu já tenho a minha glória! Ainda existe parte da fazenda do pai de Luciano Teixeira, construída no século XVIII. Para nós é motivo de estímulo por saber que tantas pessoas importantes passaram por aqui, tantos fatos históricos importantes de nosso país ocorreram em nossa fazenda. A nosso pedido, a historiadora Mirza Peliciota fez um levantamento das fazendas da época. Hoje, não há nenhum trabalho semelhante em Campinas. A dificuldade do pesquisador de trabalhar com a questão rural, no caso aqui de Campinas, está na gente entender os casamentos, os parcelamentos. Para isso a gente precisa trabalhar com uma documentação primária que mexe com os inventários das famílias e dentro do próprio processo de vida da pessoa que foi inventariada, as mudanças que aconteceram. Neste mapa da cidade dá para perceber qual o poder econômico de Luciano Teixeira e dos outros fazendeiros que participaram da Revolução Liberal. As indicações correspondem às terras dos homens que levaram Campinas ao campo de combate em 1842. Não há dúvida que os combatentes de 1842 faziam parte de uma elite de produção agrícola em Campinas. Pessoas que já se destacam no início da produção de açúcar na região
e que vão também ser pioneiros na substituição do açúcar pelo café. E esta elite tem a seu favor o poder político da Assembleia Provincial de São Paulo, dominada pelos liberais. Excelentíssimos, bom dia. Bom dia, Vossa Excelência. São Paulo de 1842 está sob o comando de José da Costa Carvalho, o barão de Monte Alegre. Ele assume o cargo de presidente da província sob protestos. Será esta Assembleia um burdoá de alguma Messalina? É um baiano numa província que pretende o resgate da autonomia conquistada na reforma da Constituição de 1824. O fato dele ser baiano ou paulista não influía nas decisões políticas da província de São Paulo. É um conservador no cenário político dominado por liberais. Utilizava-se da condição dele ser baiano para poder criticá-lo, e na verdade o que eles estavam querendo criticar eram as posições políticas dele. O senhor barão trouxe o decreto de posse assinado pelo imperador? Não trouxe tal decreto, pois imaginei que esta casa já havia recebido as ordens do próprio imperador Dom Pedro II. É assim, com tanta hostilidade, que o barão de Monte Alegre se mantém no cargo durante quase um ano. E a principal atribuição é sufocar o movimento rebelde que desponta no estado. E esta figura-chave para os planos do Império tinha negócios na região de Piracicaba, na época Vila da Constituição. Entre as terras herdadas pela esposa dele, Genebra de Barros Leite, a fazenda Monte Alegre. E foi guardada para sempre no romance Tio, de José de Alencar, que chegou a visitá-la no século XIX. A cidade da Constituição, outrora Vila da Piracicaba, assenta nas rampas de uma colina que se eleva à margem do rio. No centro e sobre a esplanada fica a Praça da Matriz, cercada por bons edifícios, entre os quais a veneração do povo aponta como relíquia histórica a vasta casa que foi de Costa Carvalho, o ilustre Marquês de Monte Alegre. Aliás, foi também ele, Costa Carvalho, quem fundou o primeiro jornal impresso de São Paulo, o Farol Paulistano, em 1827. Alguns exemplares foram recuperados e estão hoje no Arquivo Público do Estado, na capital. O maquinário tipográfico sempre foi muito caro desde da sua criação, já com Gutenberg. Aqui no Brasil, a imprensa foi proibida até 1808. Então, as iniciativas tipográficas se davam, na maior parte das vezes, por iniciativa particular, que foi no caso de São Paulo. E o jornalista Costa Carvalho é também a voz do Império em São Paulo no ano da Revolução. Enfrenta a reação de deputados que querem mudanças na política nacional. A Assembleia Provincial de São Paulo, em cumprimento aos seus deveres os mais sagrados, vem ante o trono de Vossa Majestade o Imperador pedir a sustação das leis de reforma do Código e de criação de um Conselho de Estado. E pede a Vossa Majestade a demissão do Ministério Traidor, cuja continuação põe em risco a paz do Império, a ordem e tranquilidade da província e até a segurança do trono. O original do discurso, que virou uma carta oficial ao imperador, faz parte do acervo histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados falaram pela primeira vez em revolução. A Assembleia Provincial estremece ao dizê-lo, mas crê que não será duvidoso nem longo conflito. A vitória, sim, deplorável, como é toda a vitória conseguida contra a ordem. A carta deveria ser entregue ao imperador Dom Pedro II, mas ele não aceita receber a comissão de 3 deputados. Esse gesto significou muito. Era o aceno que faltava para o início da Revolução.
Os 3 deputados receberam como resposta apenas uma carta do ministro do Império, Araújo Viana, que depois foi encaminhada à Assembleia Provincial de São Paulo. Nos bastidores, começa a rebelião. A Revolução Liberal, ela tem sempre esse argumento, se pega em armas em situação extrema para defender o quê? Para defender a liberdade, para defender a propriedade, para defender a vida. E para isto, mudam as regras do jogo. Numa atitude ousada, a Câmara Municipal de Sorocaba resolve substituir a revelia do Império, o presidente da província. Destitui o Barão de Monte Alegre e escolhe um outro representante para o poder estadual. Senhores, Dom Pedro II, imperador constitucional do Brasil, é hoje dominado por certa facção política que vai levando o império às bordas do abismo. Ainda mais, esta facção está reduzindo a província de São Paulo ao mesmo mísero estado das províncias do Ceará e da Paraíba. Isto, senhores, graças à administração tirânica desse procônsul que vem em nome daquele partido, oprimindo e escravizando a nossa terra. Diante desses fatos, que são notórios, eu arbitro como medida de salvação pública que coloquemos novo presidente à testa dos negócios da província. Este presidente governará São Paulo até que o Augusto Soberano escolha novo Ministério de Confiança Nacional. Senhores, proponho que por unanimidade aclamemos presidente da província, o Coronel Rafael Tobias de Aguiar. Busquem o verdadeiro presidente da nossa província. Pois não? Dona Gertrudes, a Câmara de Sorocaba e o povo paulista chamam seu ilustre filho. Paulistas, os fidelíssimos sorocabanos ergueram a voz e me elegeram presidente desta província. E eu estou aqui para debelar esta hidra de 30 cabeças que vem devorando este país. Este é o nosso personagem principal, Rafael Tobias de Aguiar. Ele entrou para a história não só como revolucionário, foi também um dos presidentes da província de São Paulo que mais permaneceram na função. Quase 6 anos no poder, nas 2 vezes em que ocupou oficialmente o cargo. Foi um nome que aglutinava, né? Ele foi uma referência, foi pensado como uma referência. A posição de líder dele é difícil de ser questionada. A eficiência da liderança dele, aí sim, gera alguma discussão. Ainda mais. Seja como for, em 1842, ele é aclamado presidente interino da província de São Paulo, pela Câmara de Sorocaba. Forma-se um poder paralelo para fazer frente ao governo constituído na capital. A sessão histórica da manhã do dia 17 de maio de 1842 está registrada na memória da cidade. No Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba, existe parte do discurso da aclamação de Tobias de Aguiar, com a assinatura de todos os vereadores presentes. O processo revolucionário é muito mais amplo do que nós pensamos. Havia compromissos com o Rio de Janeiro, esses compromissos passaram para São Paulo e de São Paulo chegaram até Sorocaba. E Tobias de Aguiar assume este compromisso, levar adiante a Revolução Paulista. Viva a nossa santa religião! Viva! Viva Sua Majestade o Imperador! Viva! E viva
a nossa Constituição! Viva! Esta cena se passou exatamente aqui, no centro de Sorocaba. Em meio às lojas e ao vai e vem de consumidores, o marco em homenagem a um dos maiores líderes políticos desta região. O prédio da Câmara já não existe mais, apenas compõe o quadro de Ettore Marangoni, pintor suíço que viveu em Sorocaba no século passado. A obra pertence ao Museu Sorocabano. Em Itu, no Museu Republicano, uma pasta pouco consultada guarda o texto escrito por Tobias de Aguiar e remetido dias depois aos vereadores da cidade. E se nem o tempo apagou esta passagem da nossa história, hoje Tobias de Aguiar dá nome ao Batalhão de Choque da Polícia Militar em São Paulo. A espada, usada por Tobias de Aguiar, está na sala do prédio da Rota, na capital paulista. Uma lembrança de quem criou a primeira estrutura policial no estado, quando era presidente da província, em 1831. A estrutura é delineada a partir de uma designação de voluntários, que se constitui à época 100 homens de infantaria com oficiais e 30 homens de cavalaria com um tenente no seu comando. Então, ele é o fundador da Polícia Militar. E eu trabalho dentro da Polícia Militar e sou um descendente direto dele. Qualquer lugar que eu vá, qualquer solenidade, existe sempre um comentário, um elogio, alguma coisa. É um motivo de um orgulho muito grande para mim. Orgulho também para quem conviveu com Tobias de Aguiar há 166 anos. Ele tinha uma grande influência no estado. Era chamado de Reizinho de São Paulo. Tobias de Aguiar, ele exercia um cargo, que era um cargo de família, ele herdou do pai, de administrador do registro, né, por onde passavam as tropas de Moares em Sorocaba. Esse registro era um posto, né, onde se cobrava impostos, onde se controlava, enfim, essa circulação de Moares, que eram depois encaminhados as tropas para o Rio de Janeiro ou para a região das Minas. Rico, influente, o homem certo para conduzir o movimento revolucionário de 42. Mas esse caminho não tinha mais volta. A aclamação de Tobias de Aguiar como presidente da província não foi uma decisão apenas da Câmara de Sorocaba. O nome dele já tinha sido escolhido pelos rebeldes de São Paulo. O amigo Padre Feijó, quando recebeu a notícia, ainda em Campinas, definiu bem aquele momento de nossa história. As engrenagens do destino foram colocadas em movimento. Agora não há mais volta. As articulações ganham as ruas. Nunca iremos nos subjugar a leis tão injustas escritas por conservadores. As novas imposições do Conselho irão afetar a todos. Se aliar à revolução e levantar armas contra esse Conselho é obrigação de todo paulista. A revolução deveria prosseguir a partir daí e deveria, portanto, cooptar outras câmaras da localidade a fim de acrescentar o número de pessoas para marchar contra a capital da província. Padre Feijó se prepara para viajar a Sorocaba e dar apoio político à Revolução. Mas não vai ser bem recebido pela futura esposa de Tobias de Aguiar, Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Mas é certo o que diz o Bento Albino? Mas o que lhe foi dizer ele? Que Feijó está aqui em Sorocaba. Sim, é verdade, sim. Mas esse senhor Feijó, o que quer de você, Rafael? Ora... Que planos andam fazendo? Já falam em rompimento, em soldadesca. Não ande pela cabeça de Feijó, Rafael. Calma, Domitília. Vossa Mercê precisa dormir tranquila. Não pense nessas coisas. Feijó não tem nada a perder, Rafael. E você? Tudo.
Feijó! O Paulista não pode esperar. Hércules, acalme-se. Nosso artigo está quase pronto. O Paulista precisa ser impresso agora. Então, me ajude aqui, por favor. Escute e me diga o que pensa. Paulistas, hoje não há outro remédio. Ou pegar nas armas para defender nossos direitos, arriscar-vos a todos os incômodos, prejuízos e sacrifícios, na esperança de um futuro mais lisonjeiro, ou esperar resignado o vexame. Era o jornal oficial do governo provisório, O Paulista, de vida curta. Foram apenas 5 edições. Hoje não há mais nenhum exemplar dele nos arquivos públicos. Apenas esta cópia, bem guardada no Instituto Histórico e Geográfico de Sorocaba. Ou sereis heróis, ou vis escravos. Escolham, ou viver com a cabeça levantada, cobertos de glória, ou morrer curvados debaixo da punição do Senhor. Não se atemorizem por trabalhos incômodos. As palavras são reproduzidas na tipografia de Hércules Florencio, que entra para a história como um dos pioneiros da fotografia. Vossa província, vossa honra e vossos direitos. Contraire. C'est parfait. Perfeito. Vou imprimi-la. Liberal, ele saiu de Campinas para Sorocaba apenas para rodar as edições do Paulista. Diferentemente do que hoje a gente tem com uma noção de imprensa, que é um veículo de disseminação de informações, de notícias, naquela época não. A imprensa era um instrumento de projeção política e de discussão política. Você se utilizava do periódico para propor, para rebater, para refutar qualquer tipo de posicionamento político. E também para registrar situações como esta. Doutor Luciano Teixeira. Sim. Trago notícias urgentes da Revolução. Vamos, diga. Caxias acabou de chegar em São Paulo. As tropas imperiais são comandadas por um general de 38 anos. O Barão de Caxias. Até aqui foi uma longa história, de coragem, e que começou na Fazenda São Paulo. Em 1803, nasceu Luiz Alves de Lima e Silva. Hoje o local virou museu e a cidade ganhou o nome do seu filho mais ilustre, Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. E os primeiros passos desta carreira foram dados quando Caxias tinha apenas 14 anos e entrou para a Academia Militar. O prédio de 1810 existe até hoje e abriga o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando chegou aqui, o jovem Caxias já trazia, desde os 5 anos de idade, o título de cadete do 1º Regimento de Infantaria de Linha. E esse título era dado a filhos de oficiais, não é? Conforme a graduação desse oficial, recebia o título, às vezes, 1º cadete, 2º cadete. Então, isso vigorou durante todo o Império. E foram tantas homenagens, tantas medalhas. Em mais de 60 anos de carreira militar, participou de muitas batalhas. Venceu todas. Duque de Caxias foi não apenas um soldado, ele foi muito mais que isso, foi um estadista. Como soldado, ele venceu as batalhas que venceu, sempre, jamais perdeu, sempre foi vitorioso, mas os seus adversários nunca foram seus inimigos. Hoje o nome Caxias virou adjetivo. Está no dicionário. Caxias, pessoa extremamente escrupulosa no cumprimento de suas obrigações.
Obrigações que ele cumpriu com rigor na Revolução Liberal de 1842. 2 dias depois da aclamação do novo presidente interino da província, Tobias de Aguiar, ele já traçava a estratégia de ação em São Paulo. O Rio Grande do Sul revoltado, conflagrado, fazia fronteira com os rebeldes de 42. E, por sua vez, São Paulo, fronteira com o Rio de Janeiro, com a corte. O perigo de se ter todo o sul do país em guerra era muito arriscado para o governo imperial. Então, Caxias tinha consciência dessa, digamos, missão. A primeira medida foi fechar os caminhos que permitissem o apoio dos rebeldes do Sul, onde acontecia a Guerra da Farroupilha. Na região de Tararé, com o apoio de Curitiba, montou a primeira barreira. Também determinou a cobertura da região de Areias e impediu a comunicação dos liberais com o Rio de Janeiro. Em São Sebastião desembarcaram os primeiros soldados. O batalhão de caçadores partiu por terra até Guaratinguetá para conter o foco de rebeldes no Vale do Paraíba. Caxias continuou a viagem do Rio de Janeiro a Santos de navio. De lá partiram as tropas que iam defender a capital da província e os outros pontos de concentração dos revoltosos: Itu, Sorocaba e Campinas. No inverno de 1842, o clima nas ruas não é de guerra. Mas nos gabinetes, a chegada do exército a São Paulo gera apreensão. Como ele pôde? Mas quais são os números de suas tropas? Não sabemos de certo, mas o Major Galvão suspeita que seja em torno de 2.000 soldados, entre fuzileiros e cavalaria, senhor. Esse avanço se dá entre maio e junho. São Paulo era muito mais fria do que é hoje e é uma época de nevoeiros. Eles reclamam da falta de visibilidade, eles não conhecem os caminhos. Há inúmeras cartas pedindo mantas, capotes, ponchos, porque estavam todos passando frio. Então isso tudo ajudou a retardar o avanço. Com isso, os rebeldes ganham tempo e buscam apoio na maioria das vilas e cidades da província. E a iniciativa deu o mesmo resultado. Os rebeldes contaram com o apoio de homens que vieram especialmente de Sorocaba, Piracicaba, Itapetininga e Itu. Esses combatentes foram distribuídos para São Paulo, Campinas e Sorocaba. A maioria formou a Coluna Libertadora, que seguiu para as margens do rio Pinheiros, na capital. Só ali eram cerca de 800 homens. Para Campinas, além dos rebeldes recrutados na cidade, vieram 50 soldados de Itu, comandados pelo capitão Boaventura do Amaral, e cerca de 100 pessoas de Piracicaba. Do lado do Império, a ajuda veio de Curitiba e da província de Santa Catarina. O governo contou também com o apoio de integrantes da Guarda Nacional de Jacareí, Jundiaí e Itapecerica. E o que fez a diferença? Os soldados do Exército Nacional, os 900 homens de Caxias. O alvo era a capital. A Coluna Libertadora se concentrou às margens do rio Pinheiros, pronta para ocupar São Paulo. Sob as ordens do Major Francisco Galvão de Barros França, o comandante-geral dos rebeldes. Major Galvão. Até quando estaremos assim, nessa desairosa atitude, tão parecida com medo? Quando ardemos por atirar-nos sobre aquela ponte e vadear o rio e levar pela frente todas aquelas pobres máquinas do despotismo com o nome de soldados? O senhor bem sabe que os soldados de Caxias, sempre que podem, quando as noites são escuras, vêm até a nossa linha só para dizer que estão esperando uma oportunidade para vir para cá e que não vem nenhuma razão para se baterem contra os paulistas livres. Major Galvão, até quando vamos ficar assim, nessa feia atitude? As tropas que ele comandava, embora em número maior,
Eram tropas despreparadas, pegas assim, do povo comum, pegas na rua, de pessoal que se alistou. Eles não tinham armamento, eles pegaram armamentos velhos, armamentos que se usavam para caçar passarinho, sabe? Coisas que não tinham fardamento, não tinham preparo militar nenhum, e foram enfrentar as tropas legalistas, que eram já tropas militares já formadas na batalha, que já tinham participado de combates. Um mensageiro de Caxias. Obrigado, soldado. Major Galvão, que pretende? Quer com efeito empunhar as armas contra o governo legítimo do nosso imperador? Não o creio, porque o conheço de muito tempo, sempre trilhando a carreira do dever e da honra. Eu aqui estou. Não lhe menciono minhas forças, para que não julgues que exagero. Mas Caxias exagera sim. Há informações precisas sobre isso, inclusive em que ele troca cartas com o então presidente da província, o Costa Carvalho, barão de Monte Alegre, em que ele declara que ele não pode avançar, porque se ele avançar vai ficar nítido que ele não tem a tropa que ele tem, que ele não tinha cavalos descansados, que ele não tinha suprimento para isso, né? E que, portanto, seria a chance de sucesso era pequena. E a contra-informação como estratégia também é adotada em atitudes simples como esta. Os soldados de Caxias, ao chegarem em São Paulo, usam galhos de árvores e levantam poeira, o que faz parecer que a tropa é maior, que tem mais cavalos. Se diz que ele teria pedido alojamento para 3.000 soldados, mas ele não chegava a ter 1.000 em São Paulo. E se caso os rebeldes soubessem que ele tinha apenas 1.000 homens, talvez tivessem atacado prontamente. Então, provavelmente, Caxias marcha até Campinas para nos enfrentar. Caxias não deixaria São Paulo desguarnecida. Ele não marchará sobre Campinas. Se ele realmente dispõe de 2.000 homens, ele certamente marchará contra nós, Luciano. Rafael está ciente disso e sabe, melhor do que nós, que a nossa melhor chance é a defesa. É isso que Rafael espera de mim. E espera mais. O presidente interino da província escolhe Antônio Manuel Teixeira como comandante dos rebeldes em Campinas. Na política de Campinas, Antônio Manuel já era um nome conhecido. Foi o primeiro prefeito da cidade em 1836, nomeado pelo presidente da província. O prefeito, como chefe do poder executivo do município, como administrador da cidade, é um cargo que existe há pouco mais de 100 anos no Brasil, na verdade, é uma criação da República. Era um cargo que, na verdade, se aproximaria hoje, em parte, como que um delegado de polícia. Ele tinha atribuições de organizar a polícia do município e também de prender os malfeitores da cidade. E também tinha a função de fiscalizar a Câmara Municipal, participando, inclusive, das sessões da Câmara Municipal, né? Na época, era um dos homens mais ricos da província. Dono de vários engenhos de açúcar, como a Fazenda Salto Grande, que ainda existe em Americana. Uma das únicas construções na região com quase 200 anos. Em Campinas também tinha muitos negócios. Chegou a ser o maior proprietário de escravos da cidade. E foi ele quem começou a plantar café para comercialização. A casa-sede de uma de suas fazendas, a Santa Maria, permanece bem preservada.
serviu de inspiração para Carlos Gomes, que compôs Quadrilha. Para 5 fazendas de Antônio Manuel, que ele visitou em 1859. Esta foi feita exatamente para Santa Maria, aqui interpretada pelo pianista da Unicamp, Maurice Martin. Mas em 1842, as portas da fazenda se abriram para novos projetos políticos de Antônio Manuel. Doutor Antônio Manuel? Sim? Trago uma mensagem do presidente da província para o senhor. Obrigado. É de Rafael. Leia prontamente. O presidente interino da província, sendo informado de que os absolutistas de Campinas estão reunindo gente armada para oporem-se à vontade da província, resolveu determinar ao senhor Antônio Manuel Teixeira que promova a reunião dos cidadãos, guardas nacionais e da reserva e guardas policiais. Reúna toda esta tropa em lugar seguro e defensável fora da cidade. Então onde reuniremos os homens, Antônio? E a opção foi trazer todos os rebeldes de Campinas para esta região, onde na época ficava a fazenda do Teodoro, sogro de Luciano Teixeira. Quem passa hoje pelo aeroporto dos Amarais não imagina que toda essa área já foi um campo de batalha. Há 166 anos, os rebeldes reuniram aqui as forças contrárias às medidas que tiravam a autonomia de São Paulo. O ponto exato em que eles se concentraram é este, onde funciona uma indústria. Era aqui a casa-sede da fazenda. Hoje não existe mais nada. Ela está registrada apenas numa aquarela de Miguel Dutra, de 1845, no Museu Republicano de Tu. E numa reprodução pintada no século XX que faz parte do acervo do Museu Paulista. Este cenário foi substituído pelo crescimento desordenado de Campinas. A lagoa se restringe a um pequeno córrego poluído. Tão diferente de 1842, quando a pescaria é uma distração para os rebeldes levados para a fazenda. E neste acampamento eles vão ficar brincando, passeando, caçando, como se fosse um verdadeiro piquenique. Esqueciam o espírito do próprio processo revolucionário. Não tinham força suficiente para tomar de assalto a vila de São Carlos, hoje Campinas, não é? Que era dominada pelos conservadores. Não tinham força nem armas. Os rebeldes foram para o engenho da Lagoa apenas para esperar a chegada de reforços vindos de outras regiões da província. A ideia era reunir um número de pessoas para tomar Campinas e depois seguir para São Paulo, onde estava a coluna libertadora às margens do rio Pinheiros. Eles não estavam na fazenda para lutar, tinham apenas armas de caça, semelhantes a essa, que o seu Wilson, funcionário de um clube de tiro, vai mostrar para a gente como funciona. A 15 metros, todas as balas atingem o alvo. Mas a 50, só 3 acertam e mesmo assim não têm força para furar nenhum fino papelão. É o primeiro de uma sucessão de tiros que surpreende os rebeldes. É o exército que se aproxima do engenho da Lagoa da Venda Grande. O sol de inverno revela uma tarde limpa. Céu aberto. 2 horas da tarde.
Chega o Exército Imperial sob o comando do tenente-coronel Amorim Bezerra, o homem de Caxias, em Campinas. Dentro do engenho da Lagoa estão os líderes rebeldes, entre eles o comandante Antônio Manuel Teixeira, Boaventura do Amaral e o capitão Silva Rato. O que está acontecendo? São tiros! Vamos, senhores! Estamos sendo atacados! O Exército Imperial percebe que o inimigo está despreparado. Tenente-coronel. Comandante Siqueira. A estratégia traçada no dia anterior é colocada em prática. Mande os magiar a casa pela mata. Atacaremos daquele lado. Está totalmente sem defesa. Os rebeldes não sabem o que fazer. Correm para todos os lados. Senhores, abaixem-se! Vem o ataque da cavalaria inimiga. Protejam as peças de artilharia! Capitão, quantas almas nós temos aqui na defesa? Pouco mais de 60, senhor! Senhores, protejam-se! Meu Deus! Nós seremos dizimados! E a situação era mesmo muito complicada. O desequilíbrio de forças era evidente. De um lado, as tropas imperiais chegaram com 120 soldados do 12º Batalhão de Infantaria e receberam reforço da Guarda Nacional e dos homens do padre João Ramalho, que vieram de Mojimirim para dar apoio ao Império. Já os rebeldes tinham, antes do combate no Engenho da Lagoa, 400 pessoas. Quando as tropas do Império chegaram aqui, muitos dispersaram, se esconderam nas matas. Restaram apenas 70, comandados por um dos poucos rebeldes que tinham alguma experiência em campo de batalha, o capitão Boaventura do Amaral. Os que ficam mal sabem pegar em armas. Não foram treinados para um confronto assim. As barricadas feitas de improviso são a única saída para quem está na linha de frente, como o capitão Antônio Joaquim Viana. Bater aos feridos! Abaixem-se! Evitar fogo! Evitar fogo! Odônio, diga, Viana! Esse não deve ser o grosso da tropa inimiga! Paulista, recarreguem suas armas! Já estamos prontos, capitão! Boaventura! Fogo! Esses canhões, usados no conflito pelos rebeldes, chegaram em Campinas na manhã do dia do combate. Foram trazidos de Porto Feliz. Os canhões eram ultrapassados até para aquela época. Tinham sido utilizados no Brasil colonial uns 100 anos antes para espantar índios paiaguás no Mato Grosso e estavam abandonados num sítio. Os canhões que estão aqui são réplicas fiéis dos originais guardados no Museu da cidade de Campinas. E eram o único armamento pesado de guerra que os rebeldes tinham. A tática adotada pelo exército é mais eficiente. Os homens da frente disparam primeiro. Se abaixam e carregam as armas, enquanto os soldados de trás dão novos tiros. Me ajuda aqui, Chico! Cuidado! Abaixem-se! Continue, Boaventura. Continue. Boaventura! Você está bem, capitão? Foi só um susto, Chico. Capitão, continue atacando! Não fuja, soldado! Este e outros tantos rebeldes fugiram desde que o combate começou. Eles não estavam preparados para o confronto. Vieram para o Engenho da Lagoa à espera da chegada de outros combatentes de Piracicaba, Sorocaba, Itu e Porto Feliz. Não imaginavam que seriam surpreendidos assim. Quando viram a situação, se esconderam na mata e depois fugiram para fazendas da região, mas todas distantes daqui,
Naquela Campinas, de muitas terras, muita mata fechada e poucas trilhas. Quem ficou não tinha mais o que fazer. Os companheiros não podem fazer muita coisa. Os soldados do exército estão por toda parte. Já dominaram por completo a área. Antônio Manuel Teixeira, que tentou manter o tempo todo os rebeldes em ação, desiste. Paulistas, recuar! Viana, muito ferido, precisa sair do local do combate. Ele já está praticamente sozinho, apenas na companhia de Boaventura do Amaral. Boaventura! Boaventura! Mas Boaventura tem o treinamento de soldado e o espírito de comandante. Iremos pelos fundos, em direção à fazenda do nosso amigo. Não! Eu não irei! Deixe de heroísmo, Boaventura! Deixa aí, Antônio! Essa batalha já está perdida! Viana ainda tenta ajudar e, mesmo muito machucado, consegue atingir o inimigo. Não adianta mais. Boaventura está cercado pelos homens do exército. Ele reconhece o oficial. Os dois já estiveram juntos no campo de batalha. É a última chance, uma forma de garantir a vida. Boaventura foi ferido a baioneta e preso em seguida. Depois ele foi trazido para dentro da Venda Grande. Segundo registros históricos, não deu nenhum gemido e nem pediu clemência. Morreu como quem já entrou no campo de batalha sabendo qual seria o seu destino. O mesmo de um outro rebelde guerreiro. Mas Viana não morre assim. No meio da sua história está um amigo, soldado da cavalaria de Campinas, Antônio Roxo Forte. Esse não! Me ajude com ele. Você quer ajudar esse traidor? Ele não é um traidor! Esse homem é meu amigo! Vamos! Ajude a colocá-lo no cavalo! Mas Viana não foi salvo por essa atitude do amigo. A caminho da cadeia, eles foram surpreendidos por um dos muitos curiosos que estavam pelas ruas. Ao saber que Viana era um rebelde, o homem pegou sua espingarda e disparou o tiro, que o matou horas depois na cadeia. Ao todo, morreram 19 pessoas neste combate, do qual hoje pouca gente ouviu falar. 17 rebeldes, 2 soldados do exército e outros tantos feridos. O combate da Venda Grande está escondido na história, como um episódio a ser esquecido pelos derrotados, mas lembrado como uma vitória por toda a nação. Foi graças a este combate que a ação dos rebeldes não foi adiante. A unidade nacional foi mantida. O cenário de guerra dá lugar à decepção. As tropas imperiais entram vitoriosas na cidade. Praticamente tudo o que era importante naquela Campinas da primeira metade do século XIX se passava aqui, nesta região onde hoje é o Largo do Carmo. Onde está o túmulo do compositor Carlos Gomes, ficava o prédio da Câmara e da cadeia. Era o centro do poder. O local que hoje é a Praça Bento Quirino era o chamado Pátio da Cadeia. Foi aqui que as tropas imperiais ficaram concentradas. Aliás, olhando daqui do prédio do Jockey Club, que na época não existia, dá para ter uma noção de como ficou Campinas um dia depois do combate. Saíram as tropas comandadas por Amorim Bezerra. Ficou o silêncio dos vencidos. Muitos dos rebeldes que conseguiram escapar da Venda Grande
vieram se esconder nesta região dominada por liberais, onde depois foi construído o tradicional bairro da Carioba, em Americana. Os detalhes da fuga foram relatados anos depois pelo filho do desenhista e fotógrafo Hércules Florence, Amador Florence, no jornal Gazeta de Campinas, de 1882. Foram 14 crônicas sobre o combate da Venda Grande. Em uma delas, contou qual o destino do comandante dos rebeldes em Campinas, Antônio Manuel Teixeira. Agora, o que está feito, está feito. Daqui afundo com os amigos que me esperam para o sertão do Paraná. Abro talvez lá alguma grande fazenda. O governo imperial sabia da força que o argumento de uma derrota teria. Então trata de tornar público a derrota em Venda Grande. Imprime circulares, declarações, proclamações e eles distribuem por São Paulo, Minas, Rio de Janeiro para tentar desmotivar, né, para tentar enfraquecer um suposto ânimo revolucionário. E Caxias consegue isso. O líder maior dos rebeldes, Tobias de Aguiar, já prevendo o fracasso, resolve abandonar a revolução. Antes de fugir, oficializa sua união de quase 10 anos com a Marquesa de Santos, com quem já tem 6 filhos. Um casamento com separação de bens. A questão da separação de bens é porque ele sabia que, como derrotado nesse movimento, os bens dele, particularmente dele, seriam requisitados pelo governo oficial. E então, com a separação de bens, os bens dela não seriam requisitados pelo governo. Vossa Excelência humana. Com a derrota em campo, o amigo Padre Feijó tenta usar sua melhor arma, as palavras. E mesmo em desvantagem, impõe condições a Caxias para a rendição dos rebeldes. Exijo que, em primeiro lugar, cessem as hostilidades. Segundo, retire-se da província o Barão de Monte Alegre. Terceiro, que a lei das reformas fique suspensa. Quarto, que haja anistia geral sobre todos os acontecimentos que tiveram lugar e sem exceção. Feijó escreve a Caxias com a confiança de amigo. Os dois já estiveram do mesmo lado no passado, quando Feijó era ministro da Justiça. O Feijó deu ao então major Luiz Alves de Lima o comando dos permanentes da corte, que são, na prática, o que é hoje a Polícia Militar, e com carta branca para agir contra os insurretos e para agir com o respaldo da regência. Mas agora, 11 anos depois, a situação é outra. As ordens que recebi de Sua Majestade o Imperador são em tudo semelhantes às que me deu o Ministro da Justiça em nome da Regência. Isto é, que levasse a ferro e fogo todos os grupos armados que encontrasse, e da mesma maneira que então as cumpri, as cumprirei agora. Mas Caxias não precisa pegar em armas. Quando chega a São Paulo a notícia das mortes em Campinas, a coluna libertadora, que estava pronta para ocupar a capital, sai em debandada. Pois tinha a retaguarda agora aberta para o avanço das tropas de Caxias em forma de pinça. Caxias pela frente em São Paulo e parte do exército de Caxias na sua retaguarda. Então é necessário recuar. O advogado Joaquim Galvão de França é descendente do comandante das tropas rebeldes. Guarda em Itu a memória da família, relatada em livros da época. E não acha que os combatentes foram covardes. Ficar e enfrentar uma tropa, um exército, com aquele tipo de armamento, aquele tipo de pessoal completamente despreparado, teria sido uma carnificina, como aconteceu em Campinas, em que eles resolveram enfrentar e foram todos mortos, os que ficaram.
De fato, na carta a Feijó, Caxias deixa isto claro. Disponho de forças 4 vezes maiores daquelas que hoje apoiam o Partido da Desordem nesta província. E sobre a posição em que Vossa Excelência se acha, marcham elas, em todas as direções. E dentro de pouco tempo a cidade de Sorocaba será cercada e obrigada pelos meus canhões e baionetas a render-se. Nenhuma resposta recebo que não seja a pronta dispersão e submissão dos rebeldes. Mas o líder dos rebeldes, Tobias de Aguiar, prefere fugir para o Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul era, naquele momento, um território seguro, porque, em virtude da revolta dos farrapos, né, que estava em pleno curso, havia territórios em que as tropas do governo não entravam. Então ele vai para esse território mais seguro. Para os seus adversários políticos seria uma mostra de fraqueza. Para ele, aparentemente, uma alternativa para evitar uma humilhação maior, que seria ser preso. Agora Caxias está livre para ocupar Sorocaba. É a rendição da cidade, que foi a capital provisória de São Paulo, o começo de tudo. Inácio, meu antigo amigo, não há mais esperança para a nossa causa. Tudo está perdido. Nos arquivos do Museu Paulista estão cartas escritas por Duque de Caxias logo que entrou vitorioso no maior reduto rebelde da província. Passou sobre o rio Sorocaba. A ponte já foi totalmente modificada, mas ainda existe a estrutura do século XIX. Encontrou o silêncio dos canhões posicionados estrategicamente para enfrentar as tropas imperiais. Quando o Barão de Caxias por aqui passou, infelizmente não havia pessoas para atirar. Então, apenas ele teve a função de lacrar e impedi-lo o uso futuro dessas armas. Os canhões permanecem lacrados e estão na mesma posição de 1842, numa praça pública de Sorocaba. Aqui era o quintal da casa da mãe de Tobias de Aguiar, na primeira metade do século XIX. As peças foram feitas na fábrica de ferro São João do Ipanema, a primeira do país, construída quando a família real veio para o Brasil. Fica em Iperó, no meio de 5.000 hectares de Mata Atlântica. Os fornos ainda existem, assim como a sede da administração da indústria, que funcionou até 1912. Mas a fábrica do Império deu munição para os rebeldes na Revolução Liberal. Os canhões foram confeccionados para homenagear um ano da antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Mas foram parar em mãos inimigas, um deslize que custou o cargo do diretor da fábrica na época, como mostra esta carta de Caxias ao presidente da província. Concordo muito com a opinião de Vossa Excelência sobre a necessidade de remover da fábrica de ferro São João do Ipanema o Major João Bloin, como já havíamos tratado. Ele entrega espontaneamente, pelo que a gente encontra em documentos históricos, as munições para os rebeldes paulistas. O Bloin e várias pessoas que trabalhavam na fábrica são presas igualmente. Destino igual a de tantos outros rebeldes, como o próprio Padre Feijó. Abra! Abra em nome do imperador! Meu senhor, lá na porta uma dúzia de soldados do imperador. Excelência, em nome do senhor Barão de Caxias, peço que me acompanhe até o local onde se acha ele acampado, para que Vossa Excelência diga de si e de seus cúmplices o que puder interessar à justiça e à ordem política da nação.
E irei direitinho à presença do senhor Barão de Caxias para dizer de mim, mas dos meus cúmplices nada. Começa aqui a caça aos rebeldes. A polícia convoca várias testemunhas e suspeitos para depor. Existem processos espalhados por vários arquivos do país, como estes do acervo do Senado, em Brasília. E também no Museu Republicano de Itu. Está aqui o depoimento do irmão do comandante da Coluna Libertadora. Em dias próximos ao rompimento da cidade de Sorocaba, ouvira dizer, em alguns círculos, que estava para haver revolução na cidade de São Paulo e que ela apareceria no dia 15, mas por quem aconselhado, não sabe. Esses depoimentos começaram quando a Revolução ainda não tinha terminado completamente em São Paulo. Havia focos de combate também no Vale do Paraíba. Aqui se deu o último grande confronto da Revolta Liberal. E quando eles se encontraram, o combate foi violento, porque havia um ânimo muito grande por parte dos revoltosos e eles avançaram sobre os soldados. Só que os soldados estavam militarmente preparados e com um armamento adequado para o combate. Era 12 de julho de 1842. Foi nesta região de difícil acesso. Os morros viraram trincheiras. Entre os revoltosos havia mais de 600, e são as cifras oficiais desse dia. Muitos estavam com facas, pacões e com pedaço de pau para atacar os soldados. Saldo final: 48 rebeldes e 8 soldados do Império mortos. Números que significaram muito, principalmente para a Vila de Silveiras, que já havia presenciado dias antes um outro confronto na Revolução Liberal. Tudo se passou nesta casa, que hoje está completamente abandonada e prestes a desabar. Era a residência do subdelegado Manuel da Silveira, que foi cercada pelos rebeldes. Ele e outras 60 pessoas estavam aqui dentro naquela tarde de 1842. Manuel José da Silveira descia do andar superior da sua casa e para se entregar aos revoltosos que estavam na frente da mesma. Feito um acordo com o padre local para a rendição. Aqui ele passou por essa porta e ele percebeu que lá fora haviam mais de 400 homens armados esperando por ele. Mas aqueles que já haviam tentado com sua vida aproveitam o momento e atiram e o matam. Mais uma morte que entrou para a conta da Revolução Liberal. Aos que ficaram, restou o peso da força do Império. O padre Feijó, que impôs condições a Caxias, agora se rende à decisão do imperador. O tenente Tristão Pio dos Santos guardará a Vossa Excelência. Deseja providenciar algo? Levar alguns objetos para o quartel-general, onde tudo falta? De nada preciso, Sr. Barão. Apenas de uma esteira. Esta cena histórica está retratada no quadro Frente a Frente, os dois gigantes do Império. Exposto no Museu Sorocabano. Barão, o senhor é moço. Aprenda no que está vendo, que são as tribulações do mundo. Naquele tempo, eu dava acesso ao senhor Lima e Silva. Hoje, ele vem prender o velho Feijó, já moribundo. Era crime prender um senador. Então o governo jamais admitiria que manteve um senador preso. Eles prenderam de fato, sem admitir, porque isso não dava direito nem de defesa ao Feijó e permitia que o governo fizesse uma arbitrariedade sem ser punido.
Feijó, já muito doente, manda sua defesa para o parlamento. O original do discurso está no arquivo permanente do Senado. Parece-me evidente que eu não sou culpado. Mas se diverso é o juízo do Senado, se ele me é desfavorável, consolo-me com a consciência de ter desempenhado um dever. Mas Feijó morreu antes de ser absolvido. Nicolau Vergueiro, o negociador político da Revolução, também recorre ao Senado. Todo o processo contra ele está nos acervos de Brasília. Já Tobias de Aguiar foi capturado no Rio Grande do Sul pelas tropas de Caxias e levado depois para o Forte da Laje, no Rio de Janeiro. Hoje, resta pouco do local que aprisionou os planos do líder da Revolução Liberal. Depois ele foi transferido para o Forte de Villegagnon, onde ficou por 1 ano e meio junto com a esposa, a Marquesa de Santos. Ela, que foi considerada uma das mulheres mais sedutoras do Império, amante do imperador Dom Pedro I, agora é uma esposa dedicada. É ela quem decide cuidar do marido que ficou doente na prisão. Mas 2 anos depois da Revolução, Tobias e todos os outros envolvidos foram anistiados. No decreto de anistia em 1844, o imperador colocou as palavras de silêncio perpétuo a respeito dos processos sobre os revolucionários. E não bastou o silêncio. O próprio imperador veio pela primeira vez a São Paulo em 1846. É o primeiro grande ato político do governo dele. Ele vai fazer essa viagem aos locais de revolta. E a fábrica de ferro de Ipanema é obrigatoriamente um desses locais, por aqui ter acontecido parte da conspiração da revolta liberal. Além disso, foi cumprida a promessa feita ao barão de Antonina, que havia ajudado o Império bloqueando em Curitiba qualquer contato de São Paulo com o Rio Grande do Sul, onde acontecia a Guerra da Farroupilha. Quando a Revolução terminasse, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, ficava então combinado e prometido pelo governo paulista a emancipação política do Paraná. Anos depois, São Paulo perdeu toda a região, que passou a ser a província do Paraná em 1853. Alguns comemoraram. Outros voltam à vida de sempre. Tobias de Aguiar continua rico. Ainda acordada por minha causa. Vergueiro ainda ganha voz na política. Apesar de tudo. E Caxias aumenta o número de medalhas em campos de batalha. Na nossa memória, apenas um ou outro marco no meio do caminho. E assim continua essa história. Nos capítulos que sucederam a Revolução Liberal, mudaram os personagens, mudaram os cenários políticos, permaneceu a nação brasileira. Tudo voltou a ser como aquele dia, 7 de junho de 1842, antes do combate. O clima era dos mais amenos e salutares. Grande parte das estradas e caminhos vicinais pareciam longas aleias de jardins, adornados do mimoso matiz de 1000 variadas flores. Em alguns sítios, por toda a parte, aliado ao esplendor da natureza, a seiva e a robustez da vegetação. O caráter franco, sincero e leal dos campineiro. À noite, pelas estradas, ao par da frescura amena e do cheiro de agreste das matas, os altos contornos das árvores enormes, dos jequitibás gigantes.
A lua, em sua plenitude, derramava feixes de pálida luz pelos contornos desiguais das estradas. Sobre essa natureza calma e plácida, de espaço a espaço, pelo curso tranquilo de um ribeiro. O aspecto solene e gracioso de um capão de mata virgem. E lá adiante, no engenho da lagoa, a água parada e quieta refletia a lua inteira e o céu escampo. Enorme, imenso.